A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui de volta, continuando uma meditação breve sobre o assunto paternidade responsável. E hoje, meditando sobre pais provedores, filhos seguros. Vou repetir: pais provedores, filhos seguros. Lá em Gênesis, no capítulo 6, nós temos nos versos 9, 18, 22, e começando do verso 9, diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus descendentes. Ele era muito conhecido e um caráter íntegro e justo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E diz também no verso 1 que Noé era um sacerdote em sintonia com a voz de Deus. Então, nós falamos antes sobre obediência, e quem obedece está em sintonia com a voz de Deus. Aqui, Noé, além dele ser obediente, ele também era um homem provedor. Vamos ver. Primeiro vamos falar sobre a família de Noé. A sua esposa, os seus 3 filhos, que tem os nomes na Bíblia, Sem, Cão e Jafé, e as suas noras. Quando começou o dilúvio que Deus havia anunciado, Noé já tinha 600 anos de idade. Então nós vemos aí que ele era bastante avançado na idade. No entanto, ele ainda estava com bastante vigor físico e também espiritual, porque ele tinha uma sintonia com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. Então, os seus ouvidos eram afiados à voz de Deus. Deus falava com Noé. Deus fala com você? Deus fala comigo? Eu ouço a voz de Deus? Nós sabemos que, através da Bíblia, a palavra de Deus, eu ouço a voz de Deus. Ele pode falar para mim através da palavra, ele pode falar para mim através de um sonho, de uma visão, usando um irmão para falar comigo. Enfim, eu ouço a voz de Deus. É isso aí, diante dessa plena sintonia, Noé ouviu claramente a mensagem sobre a tarefa que lhe foi dada sobre a construção de uma arca que ele nem imaginava como era. Naquela época não existia nenhum barquinho e muito menos muita água. Nunca tinha havido chuva, imagina. Então, ele acreditou, ele confiou na palavra de Deus, ele não questionou. E Deus deu todos os detalhes, porque Deus ele é e sempre será o arquiteto da nossa vida por excelência. Todas aquelas medidas e detalhes daquela arca, que parecia algo tão impossível naquela época, que não havia nenhuma fábrica, nenhuma indústria, nada. E imagina ferramentas, não é? Mas o nosso arquiteto por excelência, o nosso Senhor Deus, colocou tudo no coração de Noé. E Noé aceitou a vontade de Deus. E ele ia providenciar tudo, como Deus havia lhe ordenado. Então, Noé tinha uma relação com seus filhos como um verdadeiro sacerdote do seu lar. Porque a Bíblia não diz que Noé construiu a arca sozinho, ele tinha 3 filhos, homens. Então Noé comunicou para os seus filhos essa grande empreitada, da qual eles também participaram. Aí me veio a pensar mais uma coisa, e a liderança no lar? Noé nos deixa um grande exemplo, irmãos, de autoridade espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter autoridade dentro da nossa casa. Ele não abriu mão de encorajar
e ensinar seus filhos a colocarem as mãos na massa junto com ele. Isso é pedagógico. É importante ensinar. Tudo na vida precisa ser ensinado, mostrado, encorajado. Então Noé era também um sacerdote e ele tinha autoridade espiritual. Os filhos, eles precisam que os pais exerçam a autoridade vinda de Deus. Eu não estou dizendo do autoritarismo, eu estou dizendo sobre a autoridade espiritual. E nos dias de hoje, precisamos urgente de pais que vivem em sintonia com a voz de Deus. Nesta era moderna da informática, na grande maioria dos lares, nós vemos com muita tristeza filhos crescendo e já adolescentes e jovens gastando muitas horas por dia em frente às telas e videogames, os quais têm assolado o verdadeiro propósito que Deus tem para as famílias, infelizmente. Mas vamos voltar aqui para o lado positivo, porque tudo é possível ao que crê. Filhos confidentes e seguros são aqueles quando os pais são bons provedores. Podemos ver claramente na Bíblia que os filhos de Noé eram obedientes à voz do seu pai. Eles atenderam prontamente o mandado do pai quando ele lhes falou sobre a tarefa de construírem um grande barco, do qual eles nem eles e nem a humanidade toda na época podiam imaginar e acreditar. Parecia tudo impossível aos olhos humanos, não é? Mas eles não questionaram, mas confiaram no Pai, que sabiam de sua integridade e retidão diante de Deus e também no meio de sua descendência. Trazendo esta situação para os dias de hoje, quando os pais resolvem dar uma tarefa estranha ou esquisita aos olhos humanos, será que os filhos vão obedecer de imediato, sem questionarem, sem criticarem? Não sei não. Esposo, pai e sogro provedor era Noé. Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara e, ao mesmo tempo, cuidou de toda a sua família. Ele cuidou não só da esposa, ele cuidou dos filhos e cuidou das noras. Isso é lindo, irmãos, porque nós sabemos que é tão importante nós mantermos unido toda a família em comunhão com Deus. Com certeza, diante de seu exemplo de fidelidade a Deus, a sua esposa, os seus filhos e as noras, elas não temeram diante do que estava para acontecer. Eles não tiveram medo sobre aquele grande dilúvio que Deus havia anunciado. Pelo contrário, se sentiram seguros e confiantes, pois sabiam que estavam debaixo da vontade soberana e perfeita de Deus. É maravilhoso a palavra de Deus quando nós lemos e vamos trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nossa família, a igreja. Que nós possamos então, irmãos, cumprir uma paternidade responsável à luz da palavra de Deus, afinando os nossos ouvidos ao que o Senhor quer falar conosco e a nossa família, sendo pais provedores que cuidam dos seus filhos, e os filhos serão seguros e felizes. Amém? Que Deus os abençoe.